A besta bíblica, que só pode ser derrotada por Deus, continua sendo até hoje um dos maiores mistérios e fatos aterradores que podemos encontrar na Bíblia. O Leviatã tem sido por muito tempo tema de interesse e debate, pois, segundo relata a Bíblia, se esta enorme criatura fosse libertada, não haveria nada que pudéssemos fazer contra ela. Mas o que mais a Bíblia nos diz sobre este monstro? Se não podemos fazer nada contra ele, quem derrotará o Leviatã? Será Deus no dia do juízo final? Quer saber mais sobre esta criatura e seu possível significado? Então este vídeo é para você. Sente-se confortavelmente e não perca um só momento desta reveladora jornada, onde, ao final, mostrarei gravações reais para que você julgue por si mesmo. O Leviatã é um ente mitológico mencionado na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. Ele é descrito como um enorme monstro marinho que simboliza o caos e a destruição do mundo inteiro. Para aprofundar nesse tema, devemos voltar ao princípio de tudo, ao livro de Gênesis, pois esse livro sugere, de forma indireta, que Deus criou este ser no 5º dia da criação. Como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 21. E Deus criou os grandes animais marinhos e todo ser vivente que se move, que as águas produziram segundo sua espécie, e toda a ave alada segundo sua espécie, e viu Deus que era bom. Este verso contém uma verdadeira inspiração para aprofundar neste texto. Está escrito que o Leviatã está oculto na água e adormecido. Assim diz o livro de Jó, capítulo 3, versículos 7 e 8. Os que estão prontos para despertar o Leviatã. Acredita-se que ele esteja dormindo. Agora imagine por um momento que ele se movesse. Imagine que ele aparecesse. Está escrito que poderia colocar o mundo em perigo ou, pior ainda, destruí-lo. O Leviatã está relacionado ao futuro, ao fim dos tempos, mas também está conectado ao princípio. Está escrito que este Leviatã está na água, oculto nela. Esta é uma afirmação muito importante, pois a água tem uma representação simbólica significativa. Como diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra estava em caos e desordem, e toda a terra estava coberta de água, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O fato de estar oculto na água também nos fala de algo escondido. Não apenas para o final, mas também desde o princípio. Antes de continuar, você sabia que a Bíblia nos diz que no princípio existiam 2 Leviatãs, mas um foi destruído? Como isso é possível? O Salmo 74, versículos 13 e 14 diz: Tu dividiste o mar com a tua força, esmagaste as cabeças dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Veja como se menciona as cabeças do Leviatã. Isso nos indica que se tratava de um tipo de animal com várias cabeças. O Leviatã é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes e misteriosas da mitologia. Sua origem se perde na antiguidade e seu significado se transforma dependendo do contexto e da perspectiva. O Leviatã nos convida a refletir sobre o papel de Deus, do homem e da natureza no mundo, além dos limites entre o bem e o mal, a ordem e o caos, a realidade e a fantasia. Também nos é contado sobre outro Leviatã, que será vencido por Deus no dia do juízo final. No livro de Jó, ele é descrito como um monstro que nem sequer desejaríamos contemplar. No capítulo 41, versículos 1 a 10, o texto diz: Você pode pescar o Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda? Pode colocar um gancho em suas narinas ou perfurar sua mandíbula com um arpão? Ele implorará por misericórdia ou falará com você em voz doce? Fará um acordo para ser seu servo para sempre? Você o tratará como um pássaro ou o colocará em uma coleira para divertir suas servas? Seu couro pode ser perfurado por lanças ou sua cabeça por arpões?
Toque-o e você nunca mais tentará lutar contra ele. Quem quer que o desafie não sairá ileso. Estas alusões são assustadoras, mas a que realmente se referem? A Bíblia descreve literalmente uma criatura colossal, um dragão que ninguém pode caçar. Em Jó, capítulo 41, versículos 18 a 21, é dito que este animal, com seus espirros, acende fogo e de sua boca saem chamas. Suas narinas soltam fumaça como de uma caldeira fervente. Mas quem destruirá o Leviatã? Para responder, precisamos ir ao livro de Isaías, capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Este escrito nos leva a perguntar: Deus tem uma espada? A resposta é sim. A espada de Deus é sua própria palavra, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Portanto, Deus derrotará o Leviatã apenas com sua palavra. Este tema ainda dá muito o que falar. Seria possível que uma criatura dessa magnitude existisse? E se sim, onde ela poderia se esconder? Está escrito que o Leviatã vive nas profundezas do mar. No Salmo 104, versículo 26, o rei Davi afirma: Por ali circulam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Como fato interessante, a Antártida, o quarto maior continente, também conhecido como o continente gelado, é a superfície menos explorada pelo ser humano. Suas baixas temperaturas tornam o lugar um mistério. Entre os poucos registros conhecidos, há sons aterradores, como o caso de Júlia, um forte som captado na Antártida em 1º de março de 1999. Segundo a NOAA, a origem desse som é desconhecida, mas especula-se que foi causada por um iceberg gigante que se desprendeu e caiu no mar. A seguir, apresentarei esse som peculiar. Deixe sua opinião nos comentários. Recomendo usar fones de ouvido. Sem dúvida, sabemos muito pouco sobre a existência de coisas que desafiam nosso entendimento. Não é nada absurdo imaginar que uma criatura colossal possa realmente existir. Outro caso aterrorizante é o som apelidado de Train. Esse nome foi dado a um ruído captado em 5 de março de 1997 pelo Sistema de Vigilância Sônica. De acordo com a NOAA, esse som provavelmente teve origem em uma enorme montanha de gelo que entrou em contato com o fundo do Mar de Ross, na Antártida. O som é semelhante ao de um trem. Ouça você mesmo. Esse som gerou polêmica, assim como outro ruído misterioso, chamado bloop. Ele foi detectado no fundo do Oceano Pacífico por hidrofones subaquáticos, separados por cerca de 3.219 quilômetros. O som foi registrado várias vezes e era diferente de tudo que haviam ouvido antes. Segundo a NOAA, não apenas era um som poderoso, mas tinha uma característica única que o tornou conhecido como bloop. Alguns especularam que o bloop era causado por um terremoto de gelo, um iceberg se rompendo e se desprendendo de um glaciar na Antártida. Vou compartilhar esse som peculiar com você. Deixe sua opinião nos comentários. Há muitos outros registros, mas, como último exemplo,
apresenta um som chamado slowdown. Esse ruído foi captado em 19 de maio de 1997 e recebeu esse nome porque sua frequência diminuía lentamente ao longo de aproximadamente 7 minutos. Segundo a NOAA, o som foi causado pelo movimento de gelo no fundo marinho da Antártida. Ouça este som a seguir. É incrível imaginar que criaturas desconhecidas possam existir. Afinal, conhecemos apenas 5% do volume total dos oceanos, ou seja, 95% do mar ainda é um grande mistério. Da mesma forma, estima-se que conhecemos apenas 1/3 das espécies marinhas. O que fica claro é que, segundo a Bíblia, Deus derrotará o Leviatã no final dos tempos. Desde o início, ele é tema de conversas e debates entre muitas pessoas. E você, o que acha disso? Se você gostou deste vídeo, imagine o que mais podemos explorar. Cada história que compartilhamos é uma nova oportunidade para desvendarmos mistérios, mudarmos nossa percepção do mundo e seguirmos em frente no nosso caminho. Não fique de fora. Inscreva-se no canal agora para nunca perder uma nova aventura. Seu gostei neste vídeo é muito importante para nós. Comente suas reflexões abaixo e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas histórias extraordinárias. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.